Em uma noite chuvosa, dois amigos, Laura e David, estavam explorando um prédio abandonado na parte antiga da cidade, conhecido como a Mansão Harrison. Tinha uma reputação sinistra de desaparecimentos misteriosos e fenômenos paranormais. Dentro do prédio, encontraram um elevador antigo e enferrujado. Curiosos e animados pela aventura, decidiram entrar. Assim que as portas se fecharam, o elevador começou a tremer e descer rapidamente, como se estivesse fora de controle. Quando as portas se abriram, eles se viram em um lugar completamente diferente. Era uma espécie de dimensão paralela, sombria e assustadora. O prédio estava dilapidado e coberto por teias de aranha. Uma atmosfera sinistra preenchia o ar. Assustados, decidiram explorar para encontrar uma maneira de voltar para casa. Cada porta que abriam revelava um cenário ainda mais macabro. Parecia um labirinto sem fim, com corredores que levavam a lugares cada vez mais sombrios e perturbadores. Enquanto tentavam desesperadamente encontrar uma saída, começaram a sentir uma presença sinistra os observando. Uma voz sussurrante ecoava pelo corredor, enviando calafrios pela espinha deles. Eles perceberam que não estavam sozinhos. Com o passar do tempo, a tensão aumentava. Suas esperanças de escapar começaram a desvanecer, e a sensação de desespero era avassaladora. Mas eles sabiam que precisavam permanecer unidos para sobreviver. Após horas de explorar o lugar, encontraram um espelho que parecia ser uma passagem entre dimensões. Ficaram aliviados e com medo de que a entidade sinistra os alcançasse. Correram em direção ao espelho. Ao atravessá-lo, voltaram ao elevador na mansão Harrison. Estavam tremendo de medo, mas aliviados por estar de volta ao prédio original. Decidiram nunca mais voltar a explorar lugares abandonados. A experiência deixou marcas profundas neles, mas também fortaleceu sua amizade. Era um dia nublado e sinistro quando três adolescentes, Sarah, Alex e Lucas, decidiram explorar a fazenda abandonada nos arredores da cidade. A fazenda tinha uma reputação sinistra, com rumores de seres assustadores que a assombravam. Empolgados com a aventura, adentraram os portões enferrujados da fazenda. O vento soprava de forma gélida, criando uma atmosfera assustadora. As janelas quebradas e as portas rangentes davam à fazenda um aspecto verdadeiramente enigmático. Enquanto exploravam, ouviram ruídos estranhos e sussurros vindo das sombras. Seus corações batiam forte, mas a curiosidade os impelia a continuar. À medida que adentravam a escuridão, viram vultos se movendo e silhuetas aterrorizantes. De repente foram envolvidos por uma névoa espessa e gélida que obscurecia a visão. A respiração entrecortada e o medo crescente os deixavam paralisados. Sentiram como se estivessem sendo observados por olhos invisíveis. Sarah, a mais corajosa do grupo, decidiu investigar mais de perto. Ao adentrar um celeiro, deparou-se com figuras pálidas e desfiguradas que a encaravam. Eram seres horripilantes com olhos vazios. O pânico tomou conta dos três amigos e tentaram escapar da fazenda, mas as criaturas os perseguiram, ágeis e sinistras. Parecia não haver saída. Aos poucos foram encurralados em um beco sem saída, seus gritos ecoando pela luz do dia. Subitamente a tempestade se intensificou, relâmpagos iluminando a cena. No último momento, uma luz brilhante surgiu, dissipando as criaturas. Um fazendeiro há muito tempo desaparecido
surgiu e protegeu os jovens da ameaça. Ele os advertiu sobre os perigos daquela fazenda e os ajudou a escapar. O fazendeiro tinha sido vítima das criaturas décadas atrás e agora protegia a fazenda, impedindo que outros sofressem o mesmo destino. Sarah, Lucas e Alex fugiram, jurando nunca mais voltar à fazenda. Aquela experiência diurna de terror deixou cicatrizes em suas mentes. Eles perceberam que alguns lugares devem permanecer inexplorados, guardando segredos obscuros que a mente humana não pode compreender. Em 2014, um homem chamado Ethan e sua esposa Dani estavam passando um fim de semana juntos na ilha de Vancouver, algo que já haviam feito muitas vezes antes. O casal tinha muita experiência na ilha e acampar em geral. A ilha de Vancouver oferece um cenário ideal para acampamentos, devido à sua mistura de praias cênicas e florestas densas. O casal teve muitas viagens de acampamento bem-sucedidas na ilha, até algo realmente aterrorizante acontecer em sua última saída da ilha. Ethan e Danny estavam longe de estradas ou civilização, desfrutando da solidão. Eles montaram o acampamento em uma praia, em uma boa distância de qualquer lugar, e mantiveram uma fogueira acesa para chegar à trilha. Sair da praia era 1 quilômetro ao longo da praia e 2 quilômetros até a estrada, através da floresta. O casal conheceu outro pessoa que estava acampando, chamado Leon, da Nova Zelândia, que encontraram mais cedo naquele dia na praia. Leon planejava dormir em sua van quando estacionasse de volta na estrada. O casal então o convidou para descer até a praia para fazer uma fogueira, e os três compartilharam também uma garrafa de vinho, conversando em volta dessa fogueira. Foi aí que as coisas começaram a ficar um pouco assustadoras. O sol estava começando a se pôr, e a essa altura o trio continuava ouvindo o que pareciam vozes femininas vindo de trás deles, nas moitas que dividiam a praia da floresta. Ainda não estava muito escuro, então era possível que fosse apenas outras pessoas caminhando ou campistas por perto, ou até mesmo um grupo ancorado na costa, e o som estava ecoando de uma maneira estranha. Os três concordaram que estavam ouvindo vozes femininas, embora ainda fosse possível que fossem outras pessoas em volta ou campistas por perto, ou até mesmo um grupo ancorado na costa, e o som estava realmente ecoando de maneira estranha. Todos os três concordaram que estavam ouvindo vozes femininas. No entanto, nesse ponto estava ficando tarde e um pouco escuro. Então Leon despediu-se e partiu para voltar a seu carro antes que ficasse muito escuro. Ethan e Danny ficaram no acampamento e alimentaram a fogueira, pois Danny estava começando a se assustar com as vozes que continuavam na escuridão. Soava como duas vozes femininas falando, mas o que quer que estivesse sendo dito era incompreensível. Parecia ao casal que as vozes não estavam muito além da linha das árvores. Eles ficavam acordados até muito tarde cuidando do fogo, e só quando as vozes finalmente pararam, decidiram apagar o fogo e dormir nas tendas. Antes de fazer isso, os dois examinaram a enseada com a lanterna várias vezes, procurando barcos que pudessem ser a fonte das vozes. Mas não havia nada à vista. Era cerca de 3 da manhã quando se deitaram, finalmente prontos para descansar. Mas cerca de 15 minutos depois de se deitarem, Ethan e Danny ouviram passos na área ao redor do acampamento, perto de onde o fogo estava. Vinham das direções das moitas, em direção ao interior, uma direção que não era transponível por pessoas. O casal ficou ali, esperando que fosse apenas um urso ou algum animal, porque os únicos ursos na ilha são os ursos negros, e costumam ser muito tímidos com as pessoas. Os passos foram do fogo para a barraca e depois de volta para a floresta. 5 minutos depois, os passos voltaram em direção ao fogo e agora
nítidos como o dia, havia duas vozes femininas falando incoerentemente e muito alto. Sua comunicação não se assemelhava a nenhum idioma conhecido por Ethan ou Danny, e pareciam estar falando ao mesmo tempo, tendo o que mal podia ser considerado uma conversa em alto volume no meio da noite, muito longe da civilização, sem usar luzes para navegar pela densa vegetação, relativamente silenciosa, numa direção que parecia impossível de atravessar a pé. As duas vozes se moveram da área da fogueira até as barracas, ainda falando em tom alto. Ficaram sobre a barraca falando por alguns segundos e depois ficaram completamente em silêncio. Voltaram para a floresta e nunca foram vistas ou ouvidas novamente. Ethan e Danny ficaram completamente congelados e com medo por muito tempo. Eles acordaram por volta das 11 horas do dia seguinte por terem adormecido tarde. Eles arrumaram as coisas imediatamente e nunca mais voltaram. O casal provavelmente tomou a melhor decisão de permanecer em silêncio e não chamar a atenção de quem ou o que estava do lado de fora da barraca. Na fria e sombria noite de 1988 em Curitiba, no Paraná, mais especificamente na Vila das Oficinas, era um local marcado por mistérios e histórias inquietantes. O vento uivava enquanto a lua cheia iluminava a cidade, lançando uma aura misteriosa sobre a vila. Naquela noite fatídica, a Vila das Oficinas testemunhou algo além do imaginável. Um lobisomem, conhecido por ser um habitante misterioso da vila, foi visto vagando pelas ruas estreitas. Seu olhar era penetrante e seus uivos arrepiantes. Na mesma época, um morador local conhecido como Oil Man costumava ser visto nas proximidades da vila. Oil Man era uma figura enigmática, ligada a lendas e mistérios cuja presença parecia atrair o inexplicável. Os relatos sobre o lobisomem de Curitiba ganhavam força. Dizia-se que ele emergia das sombras durante as noites de lua cheia, sedento por sangue e aterrorizando quem cruzasse seu caminho. Lara, uma jovem fascinada pelo culto e pela história da Vila das Oficinas, decidiu investigar os acontecimentos. Em uma noite sinistra, com sua câmera em mãos, ela explorou as ruas desertas da vila. O uivo do lobisomem ecoou mais de uma vez, e a Lara se viu cara a cara com a criatura. Seus olhos vermelhos brilhavam com fúria. Enquanto tentava fugir, foi surpreendida pelo Oil Man. Oil Man, com uma presença intrigante, interagiu com a criatura, aparentemente controlando-a. Lara, observando a cena, percebeu uma relação estranha entre os dois. A dupla então desapareceu na escuridão. As lendas sobre o lobisomem e o Oil Man continuaram a ecoar na Vila das Oficinas, deixando os moradores curiosos e apreensivos. Até hoje, a verdade sobre a conexão entre o lobisomem, Oil Man e a Vila das Oficinas permanece oculta, aguçando a imaginação de todos e mantendo a misteriosa história viva. Meu nome é Mark, um simples morador de uma rua tranquila, até que o Sr. Hartman, um homem enigmático de cerca de 60 anos, mudou-se para a casa ao lado da minha. O Sr. Hartman tinha uma aparência peculiar. Seus cabelos grisalhos e olhar penetrante eram inquietantes. Usava óculos que refletiam a luz de forma peculiar, escondendo seus olhos. Mas o que realmente me arrepiava era sua maleta, sempre carregada, mantendo um segredo macabro. A atmosfera na vizinhança logo começou a mudar. Os pássaros cessaram seus cantos perto de sua casa, e a vegetação murchava, como se temesse sua presença. O clima de apreensão se espalhou pelos vizinhos, que evitavam a rua em que ele vivia. Em uma noite, impulsionado pela curiosidade,
decidi investigar a casa do Sr. Hartman. Esperei até que todos estivessem dormindo e, com passos cautelosos, me aproximei da casa. As janelas entreabertas revelaram sussurros e ruídos perturbadores. Sem hesitar, espreitei pela janela. O que testemunhei foi horrorizante. O Sr. Hartman diante de um altar sinistro, cercado por velas acesas e cabeças humanas em várias etapas de deterioração. Meu coração disparou e o choque me paralisou. Ele realizava um ritual macabro, recitando palavras indecifráveis. Na manhã seguinte, busquei informações sobre o passado do Sr. Hartman e descobri que ele era conhecido por desaparecimentos misteriosos ao longo dos anos, todos relacionados a pessoas que moravam perto dele. A necessidade de confrontar o Sr. Hartman tornou-se uma obsessão para mim. Com informações em mãos, fui até a casa dele. E ele percebeu minha inquietação, mas me convidou para dentro. Aquele convite era uma armadilha, e eu sabia disso, mas não podia recuar. O Sr. Hartman acabou confessando suas práticas. Colecionava cabeças humanas como troféus, acreditando que cada uma guardava um poder especial. Ele detalhou como as preparava e mantinha, mostrando um semblante de satisfação doentia. A cena me assombrava. Rostos petrificados, expressões de vítimas indefesas adornavam seu lar. Eu estava diante de um verdadeiro monstro. Lutei para escapar, desencadeando uma perseguição frenética. Consegui chamar a polícia. E o Sr. Hartman foi capturado. Seu terrível segredo tinha sido exposto. No entanto, aquela experiência deixou cicatrizes profundas em mim. A sombra daquele colecionador de cabeças continua a assombrar meus sonhos. Às vezes sinto que ele está por perto, observando e esperando. Era a véspera de Natal, em Covina, Califórnia. A noite estava escura e fria. A neblina se arrastava pelas ruas desertas enquanto uma fina camada de neve cobria o chão. Joseph e Alice Ortega, um casal que adorava celebrar o Natal com sua família, preparavam-se para uma reunião festiva. Os filhos mais velhos do casal, James e Charles, e suas filhas Letícia, Alice e Silva, estavam animados para a noite de festividades que os aguardava. A casa estava decorada com luzes coloridas e o cheiro do jantar natalino preenchia o ar. À medida que a noite avançava, a família se reunia para um jogo de pôquer animado. O clima era alegre e todos estavam desfrutando da companhia um do outro. Mas a paz foi interrompida quando a campainha tocou. Alice, curiosa, foi atender a porta. Ao abri-la, ela se deparou com uma figura de um Papai Noel, trazendo consigo um embrulho de presente. Mas algo estava errado com esse Papai Noel. Seus olhos brilhavam de maneira estranha por trás da barba branca. Sem mais delongas, o falso Papai Noel revelou seu verdadeiro propósito. Ele era Bruce Jeffrey Pardo, um homem perverso conhecido que tinha uma vingança terrível em mente. Em vez de trazer alegria, ele trouxe terror aquela noite. Com um movimento rápido, Bruce sacou armas escondidas sob a sua fantasia de Papai Noel. Eram facas, metralhadoras, bombas, e disparou indiscriminadamente contra os presentes, espalhando caos e desespero. Letícia, seu marido e sua filha de 8 anos conseguiram escapar da casa correndo para o vizinho em busca de segurança. O que se seguiu foi uma cena de horror inimaginável, de carnificina. Bruce conseguiu incendiar a casa com os artefatos, criando uma cena de fogo e destruição. 9 vidas foram brutalmente ceifadas nessa noite. Enquanto a polícia investigava o massacre, começaram a surgir pistas sinistras. Descobriu-se que Bruce era o ex-marido de Sylvia Ortega Pardo, uma das vítimas. Ele havia planejado essa vingança terrível após o divórcio recente. Meses depois, enquanto estava preso, Bruce começou a enviar cartas para a sobrevivente Letícia,
diretamente da prisão. As cartas continham palavras ameaçadoras e perturbadoras, aumentando ainda mais o medo que já assombrava a vida daquela família. O mal personificado de Bruce continuava a ecoar mesmo após a sua morte. A família Ortega e a comunidade local lutavam para superar os traumas dessa fatídica noite de Natal, sabendo que o mal ainda podia tocar suas vidas de formas inimagináveis. Era uma noite fria e misteriosa. A lua brilhava intensamente no céu estrelado. Amanda, uma jovem sonhadora que morava numa pequena vila rodeada por uma densa floresta, sempre se sentia atraída pelo misticismo da lua cheia. Ela acreditava que havia algo mais na floresta do que as lendas contavam. Numa noite particularmente clara de lua cheia, Amanda decidiu aventurar-se além dos limites da vila, em direção à floresta. Ela queria desvendar o segredo que parecia chamar por ela durante todas as noites de lua cheia. A floresta era mágica, à luz da lua, com sombras e galhos balançando. Enquanto caminhava, Amanda ouviu um uivo distante. A curiosidade a impulsionou ainda mais fundo na floresta, e foi então que ela viu um lobisomem, majestoso e assustador. Ao contrário do que temia, o lobisomem não parecia ameaçador. Ele a olhou nos olhos e algo inexplicável aconteceu. Amanda sentiu uma conexão, como se eles compartilhassem uma história. O lobisomem, chamado Loria, revelou sua verdadeira natureza. Ele não era apenas uma criatura noturna, mas um guardião da floresta e protetor de segredos ancestrais. Amanda descobriu que ele estava em busca de alguém para ajudá-la a manter equilíbrio entre o mundo dos humanos e o mundo mágico que existia paralelamente. Juntos, Amanda e Lori embarcaram em uma jornada para resolver um antigo enigma que poderia trazer paz e harmonia à floresta. Eles enfrentaram desafios e perigos, unindo suas habilidades e criando uma amizade única. Porém, Lorian se aproveitou da menina. Pediu para que ela tirasse a roupa. Amanda ficou envergonhada no começo, mas Lorian falou que na floresta não precisava ficar envergonhada, porque não tinha ninguém olhando. Amanda acabou aceitando e tirou toda a sua roupa. O clima esquentou e a fera não pôde mais conter sua animosidade e foi para cima de Amanda. Ambos tiveram uma conjunção carnal, a bela e a fera. No final, com coragem e determinação, Amanda e Lorian conseguiam desvendar o mistério, restaurando a harmonia entre os mundos. Amanda percebeu que sua ligação com Lorian era especial e que ele era a chave para ajudar a preservar esse equilíbrio. A lua cheia brilhou uma última vez enquanto Amanda voltava para casa, sabendo que além de uma noite de mistérios, aquela aventura lhe tinha dado um amigo e uma missão importante. E assim ela esperava as futuras noites de lua cheia, pronta para mais aventuras e para proteger o mundo que agora compartilhava com seu novo amigo lobisomem, o Lorian. Com a missão cumprida e a paz restaurada entre os mundos, Amanda e Lorian mantiveram contato. Ela visitava as florestas nos dias de lua cheia e juntos exploravam um pouco mais, daquele jeito, os segredos e a magia daquela terra encantada. Com o tempo, Amanda percebeu que suas visitas à floresta estavam se tornando mais frequentes, cada vez mais. Ela estava se transformando em uma espécie de guardiã, aprendendo com Lorian sobre a rica história da floresta e sua ligação mágica com a lua. E uma dessas noites, quando a lua brilhava mais forte que nunca, Lorian compartilhou uma revelação, um segredo. Ele explicou que Amanda possuía o dom raro de se conectar profundamente, bem profundamente com a magia da floresta, e que ela deveria usar esse poder para proteger a natureza e manter o equilíbrio do mundo. Amanda, emocionada, aceitou a responsabilidade. Ela percebeu que essa jornada era maior do que ela mesma e que agora fazia parte de algo extraordinário. Os anos se passaram e Amanda se tornou uma sábia guardiã, respeitando
tanto os humanos quanto os seres mágicos. Ela equilibrava sua vida cotidiana na vila com suas responsabilidades na floresta, sempre assistida por Lorian daquele jeito, e outros seres mágicos que ajudavam em sua missão. Amanda deu o maior duro, mas percebeu que sua vida estava mais entrelaçada com a floresta ou com o Lorian, mais do que se podia imaginar. Ela acabou se casando com Lorian, o tão lobisomem de sua vida, que compartilhava seu amor pela natureza, e juntos tiveram filhos que herdaram a mesma conexão. Amanda e Lorian continuaram a trabalhar juntos, protegendo e celebrando a magia que existia no mundo. Suas aventuras nunca pararam, e a amizade entre uma humana e um lobisomem se tornou uma lenda, transmitida de geração em geração, lembrando a todos que a verdadeira magia está na união e na preservação do nosso mundo. E assim Amanda e Lorian viveram uma vida repleta de amor, amizade, alegria, defendendo a magia da floresta e o equilíbrio entre os mundos para sempre. Olá, meu nome é Clara, uma mulher de meia idade com uma aparência de serenidade e uma personalidade reservada. Dedicava-me ao ofício de doméstica em uma mansão majestosa que se erguia em meio à tranquilidade de um bairro nobre. A fachada impecável e a rotina disciplinada escondiam um segredo nefasto que ganhava a vida sempre que meus patrões partiam para suas frequentes viagens de negócios. Quando a casa se tornava silenciosa e vazia, eu mergulhava em um mundo paralelo, alimentado por um plano sinistro e terrível. No escuro e recluso porão da mansão, eu começava a trabalhar incansavelmente em um projeto secreto. Criar um experimento de manipulação mental que tinha como objetivo subjugar a vontade de todos à minha volta, especialmente a da família que eu servia. Cada noite, como uma alquimista moderna, eu meticulosamente elaborava poções complexas e estudava técnicas avançadas de hipnose. Meu laboratório oculto se tornava um local de descobertas obscuras e promessas de poder. Eu testava as poções em cobaias humanas, pessoas sem teto, moradores de rua. De uma forma distorcida, eu os atraía até a mansão. O poder que eu buscava era intoxicante, e meu desejo por mais controle me fazia perder a perspectiva da crueldade dos meus atos. Eu assistia como um misto de fascínio e horror, enquanto as cobaias perdiam sua autonomia e sua personalidade se desintegrava, transformadas em marionetes sob o meu comando. Entretanto, um pesadelo assombrou meus sonhos, desencadeando uma transformação lenta e dolorosa na minha consciência. Vi o rosto angustiado de uma das cobaias refletindo o meu próprio tormento e o que eu estava infligindo aos outros. A dor da visão reverberou-se em meu ser e começou a corroer minha determinação. Naquela noite, à beira de realizar meu experimento mais audacioso na família que trabalhei por anos, eu parei. O peso da culpa tornou-se insuportável. Aqueles olhos torturados me olhavam em minha mente, implorando misericórdia. Foi nesse momento de clareza que percebi a monstruosidade dos meus atos. Destruí meu laboratório e as poções, liberando as cobaias humanas que ainda estavam sob meu domínio. Mas a batalha interior estava longe de terminar. Eu enfrentei as consequências das minhas ações e lutei para redimir-me. Dediquei o resto da minha vida a ajudar vítimas de manipulação e abuso, usando minhas habilidades para o bem e tentando compensar o mal que havia causado. A mansão, o antigo símbolo de terror, transformou-se em um refúgio de recuperação e esperança. Graças à transformação que eu busquei, aos poucos alcancei. O passado obscuro que eu tinha deixado para trás nunca seria esquecido, mas eu estava determinada a usar o resto dos meus dias para fazer o que eu pudesse para tornar o mundo um lugar melhor. Me chamo Ana. Sou uma gringa que veio para o Brasil. Minha mudança para uma kitnet, situada em um bairro mais simples do interior de São Paulo, marcava o início de uma nova fase na minha vida. A kitnet era muito atrativa. Por apenas R$350 ao mês, incluso água, luz e internet, era uma oportunidade sensacional
principalmente porque eu queria reduzir os gastos, mesmo sendo solteira. Entretanto, eu estava prestes a descobrir que essa mudança não seria tão tranquila quanto eu imaginava. Desde o início, algo parecia sinistro naquele lugar. A kitnet era compacta, mas com uma atmosfera sufocante. Janelas empoeiradas e a pintura descascada refletiam décadas de negligência. Apesar disso, a vizinhança era o que realmente me incomodava. Os moradores eram estranhamente reclusos e não davam nem um bom dia ou boa tarde, simplesmente passavam por mim me ignorando completamente. Muitas vezes, suas sombras espiavam pelas frestas da minha cortina. Por eu abrir a janela para averiguar, não tinha ninguém, mas eu sabia que estavam me espionando. Seu Ruben, um homem de semblante mal encarado, e sua esposa com olhos, uma camada branca de catanata, chamada Dona Mercedes, eram meus vizinhos diretos. Eles ficavam bem na frente da minha kitnet. Eles raramente eram vistos, e quando eram, não passavam de breves aparições. O comportamento deles era frio e invasivo, e o mau cheiro de suas vestes deixava todos inquietos. Eu frequentemente os via carregando caixas e malas para dentro e para fora do apartamento, sempre durante a madrugada. Até por um momento achava que eles vendiam lanches pelo iFood, mas naquelas horas da madrugada e o mau cheiro deles era pouco provável. Uma noite por volta das 3 da manhã, fui acordada por um estranho ruído vindo do apartamento desse casal. Era uma mistura de murmúrios indecifráveis e batidas abafadas. A curiosidade me dominou e resolvi investigar. Silenciosamente, adentrei o corredor escuro e me aproximei da porta deles. Os murmúrios pareciam vir de um ritual sinistro. A princípio, não consegui saber o que era, só estava ouvindo tudo atentamente. Interessante que a kitnet tendo vários moradores, ninguém se envolvia com esse casal. Acho que todos tinham medo. Consegui ver uma fraca luz por baixo da porta e sombras dançantes através da fechadura. Como tinha quase certeza que algo anormal estava ocorrendo, empurrei a porta com o peso do meu corpo. A porta deles se abriu e não pude acreditar nos que os meus olhos testemunhavam. O apartamento do seu Ruben e da Dona Mercedes estava transformado em um verdadeiro laboratório macabro. Mesas cheias de instrumentos cirúrgicos, bolsas térmicas com gelo e órgãos humanos espalhados por todo aquele lugar. E o fedor de formol pairava no ar. Nunca tinha sentido o cheiro de morte. Meu coração disparou. O arrepio percorreu minha espinha. Eu sabia que não podia ficar ali parada. O casal, sem gritar, veio em minha direção com as vestes cheias de sangue e tentaram me segurar. Saí correndo de volta para o meu apartamento e me tranquei. E chamei imediatamente a polícia, tentando conter o meu próprio pânico. Eles não tentaram arrombar a minha porta, porque chamaria mais atenção. A polícia chegou em poucos minutos. Invadiram o apartamento do casal e encontraram o que parecia ser um verdadeiro centro de tráfico de órgãos. O casal foi detido e levado sob custódia. Os investigadores descobriram que esse casal, Ruben e Mercedes, eram os líderes de uma rede de tráfico de órgãos que operava nas sombras da sociedade, inclusive procurados pela Interpol. A crueldade e perversidade do que faziam era além do que eu poderia imaginar. Após essa descoberta, eu já não conseguia mais morar naquele prédio assombrado pelo mal. Mudei-me o mais rápido possível, tentando deixar aqueles horrores para trás. No entanto, o trauma permaneceu e as imagens daquela noite continuam a assombrar meus pesadelos. E a verdade mais sombria de todas era que essa atrocidade estava muito mais disseminada do que qualquer um de nós poderia ter imaginado. Como não tinha muitos recursos, acabei me mudando para outra kitnet. Emily era uma jovem curiosa e destemida. Ela adorava enigmas e histórias de mistério. Após comprar o boneco Charlie, algo sobre ele a intrigou profundamente. Naquela noite, depois de todas terem ido dormir, ela ouviu um leve arrastar de pés e risadas abafadas. Corajosamente, ela se levantou para investigar.
Ao entrar na sala, notou que os outros brinquedos também estavam fora de lugar. Charlie estava parado em cima de uma pequena cadeira, olhando para o espelho. Seus olhos refletiam uma sinistra luminosidade, dando à sua expressão um aspecto macabro. A garota recuou, mas determinada a desvendar o mistério, decidiu seguir o boneco quando ele começou a se mover. Ele a levou por um caminho misterioso através de corredores escuros da casa. Emily percebeu que Charlie a estava conduzindo ao porão, um lugar que ela nunca gostou de ir. O porão era úmido, mal iluminado e cheio de objetos antigos. Lá, Charlie apontou para uma velha caixa de madeira que parecia muito mais antiga que ele. A garota abriu a caixa com cautela, revelando um diário empoeirado. O diário pertencia a Annie, uma garotinha que havia morado naquela casa há muitos anos. As anotações contavam uma história assustadora sobre um boneco que tinha sido amaldiçoado por uma feiticeira. O boneco, chamado Charlie, tinha sido possuído por uma entidade maligna que buscava vingança. Emily, agora fascinada e aterrorizada pela história, decidiu pesquisar mais sobre a feiticeira e a maldição. Descobriu que a feiticeira Evelyn tinha um túmulo e um cemitério abandonado próximo. Determinada, Emily partiu para lá na esperança de desfazer a maldição. Ao chegar ao cemitério, encontrou um túmulo da feiticeira Evelyn. Lá, ela realizou um ritual de purificação, quebrando a maldição que aprisionava Charlie. Sentindo-se aliviado, o boneco voltou à sua forma inanimada. Emily trouxe Charlie de volta para casa e decidiu manter o boneco consigo. Com a maldição quebrada, Charlie parecia ser apenas um boneco comum. Emily começou a se apegar a ele de maneira surpreendente. Era como se houvesse uma conexão inexplicável entre os dois, algo além do compreensível. A garota passava horas brincando e conversando com o boneco, quase como se ele estivesse vivo de uma forma especial. Entretanto, alguns meses depois, coisas estranhas começaram a acontecer novamente. Objetos sumiam e reapareciam em lugares inesperados. Emily ouvia vozes sussurrantes durante a noite, e uma sensação de estar sendo observada a assombrava. Uma noite, enquanto dormia, ela teve um sonho perturbador. Via-se em um lugar escuro e sinistro, com paredes cobertas de desenhos estranhos. No meio dessa escuridão, Charlie estava lá, agora com uma aura sombria. Ele sussurrava palavras que não davam para compreender e apontava para um símbolo sinistro desenhado no chão. Acordando em sobressalto, Emily correu para o quarto de Charlie. O boneco estava lá, exatamente como ela o deixaria antes de dormir. Mas havia algo diferente em seu olhar. Uma inquietante sensação de que ele sabia mais do que deixava transparecer. Decidida a desvendar o mistério, Emily começou a pesquisar obsessivamente sobre os símbolos e rituais. Ela descobriu que o desenho que viu no sonho era um símbolo antigo usado para invocar entidades malignas. Ficou horrorizado ao perceber que o símbolo estava entalhado na parte de trás do boneco Charlie. Determinada a pôr um fim a essa ligação macabra, Emily decidiu destruir o boneco. Mas à medida que o fogo consumia Charlie, algo extraordinário aconteceu. Ele começou a brilhar intensamente e de repente desapareceu. Emily ficou perplexa. Naquela noite a casa ficou em paz e Emily finalmente conseguiu dormir em paz. No entanto, ela sabia que a história de Charlie não havia acabado, pois o boneco havia desaparecido. Mas ela sentia que o destino deles estava ligado de alguma forma. Meses se passaram e Emily tentou seguir em frente. Mas em uma manhã chuvosa, enquanto olhava pela janela, viu uma sombra se mover. Era a silhueta de Charlie, de pé, do lado de fora, com seus olhos brilhando no escuro. A história estava longe de terminar. O pesadelo estava apenas começando.
A noite estava escura e chuvosa, o que parecia combinar perfeitamente com a atmosfera sinistra que eu estava prestes a enfrentar. O último ônibus da noite estava atrasado e eu estava sozinha no desolado ponto de ônibus. O vento soprava, estava chovendo bastante. Isso tudo, essa situação caótica, arrepiava minha espinha, enquanto eu tentava me manter calma. As luzes do ponto de ônibus tremeluziam, criando sombras dançantes ao meu redor. Olhei para o relógio, atrasado e completamente ignorante da minha presença solitária. A sensação de solidão era opressiva, e eu ansiava pela chegada do ônibus para me libertar daquele lugar assustador. De repente, ouvi passos vindo da rua escura. Meus olhos se arregalaram quando eu vi um homem se aproximando rapidamente. Ele tinha uma expressão cruel no rosto, acho que uma máscara, e um olhar penetrante que parecia perfurar a minha alma. Minha respiração ficou presa na garganta enquanto ele se aproximava. O homem parou a alguns metros de distância e começou a rir, uma risada perturbadora que ecoava na noite. Ele estava armado, segurando algo que brilhava à luz tênue do ponto de ônibus. Era uma faca. Medo e pânico me envolveram quando percebi que era uma faca gigantesca e reluzente. Tentei recuar, mas minhas pernas estavam trêmulas e fracas. Estavam travadas. Ele se aproximou com os olhos faiscando de maldade. Sabia que não podia deixar isso acontecer. Então, com todas as forças que me restavam, gritei por socorro, esperando que alguém das redondezas pudesse me ouvir. A risada do homem se intensificou, sua insanidade transparecendo. Ele se aproximava mais e mais, a faca brilhando como uma luz maligna. Foi quando um farol cortou a escuridão e um carro parou ao nosso lado. O homem recuou, amaldiçoando e desaparecendo na noite. Fui salva por um motorista de Uber. O motorista do carro era um anjo da guarda, salvando-me do destino terrível que quase encontrei. Tremendo de medo, contei a ele sobre o homem e o perigo que enfrentara. Ele me levou em segurança para casa, mas a lembrança daquela noite aterrorizante nunca desapareceu. Dias depois, as notícias locais anunciaram que um assassino em série escapara da prisão. Ele tinha um histórico de crimes brutais e uma onda de pânico varreu a cidade. Ele era o mesmo homem que eu havia encontrado no ponto de ônibus. Minha mente oscilava entre o alívio e o horror, sabendo que eu havia escapado por pouco. A polícia iniciou uma busca intensiva, mas o assassino era astuto, esquivando-se das autoridades e continuando seu reinado de terror. No entanto, a justiça prevaleceu por ele foi finalmente capturado. A cidade podia respirar, aliviada, sabendo que aquele monstro estava atrás das grades. Mas mesmo com a prisão, as memórias daquela noite me assombram até hoje. A escuridão, o medo, a presença maligna continuam a me atormentar em meus pesadelos. A vida voltou ao normal, mas a cicatriz deixada pelaquela experiência permanece como um lembrete sombrio de como o mal pode espreitar nas sombras. No entanto, semanas depois, comecei a notar alguém me seguindo. As sombras pareciam ganhar vida novamente, e eu tinha a sensação de estar sendo observada a todo momento. Meus amigos achavam que eu estava ficando paranoica, mas eu sabia que algo estava terrivelmente errado. Aquele homem havia deixado uma marca em mim e talvez estava tentando se comunicar comigo. Certo dia, ao chegar em casa, de fato, encontrei um envelope no tapete da entrada. Meu coração disparou quando vi o remetente, o assassino. Ele estava na prisão, mas algo estava muito errado. Abri a carta com tremor nas mãos, temendo o que poderia estar escrito. Meu querido amigo, amiga, você achou que eu desapareceria tão facilmente? Oh, não. Você é especial. Merece minha atenção especial. E eu estou sempre com você, nos seus sonhos e nas sombras. Sinto medo, pois não há escapatória. Era o que estava escrito na carta. Arrepios percorreram minha espinha enquanto eu li as palavras escritas com uma caligrafia sinistra. Como ele conseguia me atormentar mesmo estando na prisão? Eu tratei de informar a polícia sobre a carta, mas eles pareciam desinteressados diante do que estava acontecendo.
As cartas continuaram a chegar, cada uma mais ameaçadora que a anterior. Ele parecia saber tudo sobre a minha vida, meus movimentos, minhas rotinas. Eu estou sempre observando, dizia uma frase das cartas. Eu já não me sentia segura em lugar algum. Os pesadelos voltaram, mais intensos e perturbadores do que nunca. Eu era perseguida por sombras enquanto o homem ria cruelmente. Ali, entre a realidade e o terror, se tornava cada vez mais tênue. Não sabia mais em quem confiar. Minha mente estava prestes a desmoronar. Decidi enfrentar meus medos. Fui até a prisão visitar o assassino. O olhar frio e calculista dele perfurou minha alma novamente. Nós somos uma e a mesma coisa, disse ele com um sorriso diabólico. Você não pode escapar de mim, disse ele novamente. Voltei para casa desesperada para entender o que estava acontecendo. As cartas continuaram e eu comecei a investigar por conta própria. Descobri que o assassino tinha um cúmplice dentro da prisão. Um carcereiro corrupto que transmitia informações sobre mim. Juntos, o assassino e seu cúmplice tramavam minha queda. Eu não poderia deixar isso acontecer. Lutei pela minha vida buscando a verdade e justiça. A polícia foi alertada sobre a conspiração e ambos foram colocados atrás das grades novamente. Mas a cicatriz emocional permaneceu. Mesmo agora, a sensação de ser observada nunca desapareceu completamente. E eu continuo a viver com o medo de que um dia ele possa escapar novamente e que a sombra e os pesadelos voltem. Há muito tempo, nos confins do inferno, nasceu um ser único e poderoso. Era o filho de Lúcifer, o senhor das trevas, e ele recebeu o nome de Damian. Diferente de seu pai, Damian possuía uma chama de curiosidade e compaixão que queimava dentro de seu coração demoníaco. Enquanto crescia, Damian questionava o propósito do inferno e do sofrimento eterno infligido aos humanos. Ele observou com tristeza as almas torturadas que lotavam o reino de seu pai, e isso o perturbou profundamente. Damian estava determinado a encontrar uma maneira de ajudar a humanidade. Ele estudou os livros proibidos do inferno e aprendeu sobre os segredos do mundo dos mortais. Damian desenvolveu habilidades excepcionais de manipulação e persuasão, mas ele tinha um objetivo maior em mente: convencer seu pai a permitir que algumas almas encontrassem a redenção. Damian enfrentou seu pai, Lúcifer, com coragem. Ele argumentou que dar aos humanos uma chance de se redimir poderia enfraquecer as forças do mal, tornando o inferno menos sombrio e caótico. Lúcifer, relutantemente, concordou com um plano audacioso: permitir que algumas almas escolhidas tivessem a oportunidade de redimir seus pecados e subir ao paraíso. Essa mudança surpreendente teve um impacto profundo nos seres humanos. Alguns escolheram o caminho da redenção, enquanto outros continuaram no caminho do mal. A presença de Damian, como intermediário entre o inferno e o paraíso, trouxe o equilíbrio ao cosmos e permitiu que muitos encontrassem a paz após a morte. Damian, o filho de Lúcifer, se tornou uma lenda, uma figura que simbolizava a esperança e a possibilidade de transformação. Ele ensinou aos humanos que mesmo nas profundezas da escuridão, a luz da redenção sempre brilhava. Seu legado foi uma lição eterna de que até mesmo nas circunstâncias mais sombrias, a bondade e a compaixão podiam florescer. Muito antes de os humanos terem alcançado a Lua, havia um demônio chamado Zéfiro, que habitava o satélite da Terra. Zéfiro era um ser antigo, uma criatura das trevas que encontrou refúgio na Lua para escapar da atenção dos deuses. Enquanto os séculos passavam na Terra, Zéfiro observava silenciosamente os seres humanos com olhos penetrantes. Ele tinha o poder de ver as almas humanas, e ao fazê-lo ficava fascinado com a complexidade de suas emoções e ações. À medida que a humanidade evoluía, Zéfiro testemunhou os triunfos, as tragédias dos seres humanos. Ele viu grandes impérios ascenderem e caírem, guerras sangrentas, descobertas científicas
e avanços tecnológicos. Mas o que mais o intrigava era a dualidade da natureza humana, a constante luta entre o bem e o mal. Zéfiro começou a se questionar sobre a natureza da alma humana. Ele percebeu que, apesar de suas ações cruéis e destrutivas, os seres humanos também eram capazes de amor, compaixão e sacrifício. Esse paradoxo o consumia, e ele se tornou um observador constante da humanidade. Conforme os humanos finalmente alcançaram a Lua, eles não tinham a ideia da presença de Zéfiro. Mas o demônio não tinha intenções hostis. Em vez disso, ele estava em busca de respostas para suas perguntas sobre a natureza da alma humana. Em um momento crucial da história humana, Zéfiro testemunhou um ato de grande altruísmo que o surpreendeu. Ele viu os seres humanos se unirem em tragédias, em desastres naturais, pois todas as diferenças e rivalidades, preconceitos foram deixados de lado para poder um salvar o outro. Esse ato finalmente deu a Zéfiro a resposta que ele buscava: conhecer o coração humano. Com o profundo entendimento da dualidade da natureza humana, Zéfiro tomou a decisão de deixar a Lua e partir para o desconhecido, em busca de um novo propósito. Ele deixou para trás sua observação silenciosa e, de alguma forma, sua influência sutil deixou um vestígio de esperança no coração da humanidade. Me chamo Paulo. Era uma noite no bairro Santa Felicidade, em Curitiba. Daquelas em que o céu estava encoberto por nuvens escuras e a lua não ousava aparecer. Eu estava em um jantar no restaurante Madaloso e já estava preocupado com o retorno para casa, porque eu não sabia me localizar muito bem em Curitiba, muito menos aquele bairro mais afastado. O jantar então acabou e entrei no carro confiando totalmente no GPS para me guiar por aquelas ruas até a minha casa. E ficava a cerca de 90 quilômetros de distância. Estava indo tudo bem no começo, ruas bonitas, movimento de carro e pessoas. No entanto, o GPS decidiu que era hora de uma rota alternativa. Curioso e um pouco desconfiado, decidi seguir as instruções, pois a voz robótica do GPS era convincente, insistindo que essa nova rota era então mais rápida. O GPS me tirou da rua asfaltada para uma rua não pavimentada de barro. A estrada era estreita e pouco iluminada, ladeada por árvores sinistras que criavam sombras assustadoras. Até aí, podia só ser o medo mesmo de me perder. Mas ao verificar o nome da rua no GPS, constava como Rua Sem Nome. Prosseguindo na mesma rua, percebi que a mesma começou a estreitar cada vez mais, e nisso já não havia mais veículos transitando. Apenas eu no meio de um super e estreita estrada rural. Quase 11h30 da noite. Pensei em voltar. Parei o carro, mas vi que não tinha como dar meia volta, pois a estrada era tão estreita que era da largura do carro. E a densa vegetação já estava roçando as laterais do veículo. Eu já me senti inquieto, mas continuei confiando que o GPS iria me tirar dali. De repente, a música no rádio começou a falhar. Olhei para o GPS e percebi que não tinha mais sinal. Estava completamente isolado. Uma sensação de desconforto tomou conta de mim. A estrada que deveria estar atrás de mim tinha desaparecido, substituída por uma escuridão densa e penetrável. Já não conseguia mais me localizar. A internet parou de funcionar, não havia vizinhos, simplesmente não havia ninguém. Pânico começou a se instalar. Continuei dirigindo, desesperado para encontrar uma saída daquela sinistra estrada. Foi quando vi um carro parado logo à frente. Eu teria que passar por esse carro, mas tudo indicava que era uma emboscada. No mínimo, bandidos aguardando uma vítima para roubar ou fazer um mal maior. Acelerei e me enfiei no matagal para contornar esse carro. Por sorte, consegui desviar desse carro e voltar para a estrada. Apesar do medo e susto, era um carro com uma garota de programa. Eles estavam parados ali fazendo sexo. Continuei e logo mais vi uma figura no meio da estrada. Uma sombra indistinta que se movia, parecia uma pessoa, mas algo estava terrivelmente errado. Tentei frear, mas o carro não respondia. A figura se aproximava, revelando uma face distorcida e grotesca.
Meus gritos ecoavam no interior do carro, mas nada saía. A criatura se aproximava rapidamente e eu estava encurralado. No último segundo, o carro finalmente respondeu e eu acelerei, passando pela criatura deformada que esticava seus braços em direção ao carro. O que quer que fosse parecia querer me arrastar de volta para aquele pesadelo. O GPS voltou a funcionar, indicando uma rota conhecida. Não olhei para trás com medo do que poderia ver. Finalmente escapei daquela maldita estrada e cheguei a um local iluminado e movimentado. Nunca soube o que aconteceu naquela estrada, mas a lembrança de estar preso em um pesadelo continua a me assombrar. Nunca mais confiei completamente em GPS e evito estradas desconhecidas à noite, com medo de que possa estar escondido nas sombras.